Boa tarde a todas e todos que nos acompanham. É um prazer dar sequência ao nosso Congresso Nacional de Direito Tributário Internacional, nesse formato inovador. E hoje nós teremos uma mesa que sintetiza e tenta localizar todas aquelas questões que foram propostas pelos panelistas, pelos participantes do Congresso. Nós vamos dividir um pouco, eu vou fazer esse trabalho de dividir entre os colegas de mesa esses questionamentos. Então, uma forma de recuperar aquelas questões que foram colocadas durante o Congresso. Eu vou passar a palavra ao Eugênio, do IBDT, para que ele possa fazer as apresentações da mesa, da composição, fazer algum encaminhamento. Depois eu pediria, então, a palavra de volta para poder justamente endereçar os questionamentos. Boa tarde a todos, meus colegas de mesa, e a todos que nos acompanham. Bom dia, boa tarde a todos, boa tarde, obrigado, professor José Maria Arruda, pela apresentação. Gostaria aqui inicialmente de agradecer ao IBDT pelo convite de participar como moderador dessa mesa com distintos e reconhecidos profissionais na área tributária. É um grande prazer, uma grande honra estar aqui fazendo parte do painel aqui com todos vocês. Reitero o agradecimento ao IBDT, nas pessoas dos professores Luiz Flávio Neto, Luiz Eduardo Chueri. É um grande prazer, muito obrigado. Bom, fazer uma breve apresentação aqui dos meus colegas de painel, que tenho certeza aqui que a audiência já conhece todos, mas fica aqui um grande prazer apresentá-los de qualquer forma. Primeiramente, o nosso presidente, José Maria Arruda de Andrade, professor livre docente da Universidade de São Paulo. A Ana Carolina Mongli Lodz, se eu falar errado, Ana Carolina, sobrenome, desculpa. Ela é mestre em Direito Tributário, LLM pela University of Leiden University, é professora do INSPER, aqui brasileira, aqui, formando a mesa pelo Brasil, representando o Brasil. Professor Carlos Otávio Ferreira de Almeida, professor aqui da Casa do IBDT, da PUC Campinas, mestre pela URJ, também aqui brasileiro. Inclusive, foi meu professor aqui esse semestre em algumas matérias aí no começo do semestre. Um grande prazer, professor. Professor Paulo Vitor Vieira da Rocha, também professor do IBDT, também compondo aqui a mesa. Também estou tendo o privilégio, a oportunidade de estar cursando agora uma matéria nesse semestre com ele. Prazer em revê-lo aqui, professor Paulo Vitor. Valéria de Alessandro está na Argentina. Olá, professora Valéria. Professora da Universidade Católica da Argentina. Bem-vinda aqui ao painel. Boa tarde. Professor Ricardo Maito da Silveira. Olá, professor. Coordenador do curso de Introdução e Atualização em Direito Tributário aqui do IBDT também. Mestre pela Universidade de São Paulo e sócio do escritório Tosini Freire. Por último, mas não menos importante, o professor Romero Tavares, professor do INSPER, sócio da PwC e também reconhecido palestrante na área de Direito Tributário Internacional. A todos, muito obrigado pela participação, pela elaboração com o painel. Declaro aqui abertos os trabalhos. Passo então a palavra para o professor José Maria Arruda iniciar os trabalhos. Boa tarde. Muito bem, é um prazer então estar aqui. Eu vou começar só apenas explicando um pouco, né? Durante o Congresso, nós fomos recebendo diversos questionamentos durante as apresentações, né? E de acordo com os temas das mesas, então nós buscamos, respeitando os temas dessas mesas, nós buscamos compilar um pouco, aglutinar algumas desses questionamentos. Na medida do possível, nós colocamos o nome do formulador e eu vou distribuir aqui aos meus colegas esses questionamentos, né, meus colegas de mesa, mais ou menos de acordo aí com os temas de predileção, tá bom? Então, para que dê tempo
para que todos possam fazer comentários, né? E eu peço que as respostas sejam mais, na medida do possível, objetivas. Eu já vou passar a elas, tá bom? Então, eu vou fazer duas perguntas para o Ricardo Maito, em primeiro lugar. A primeira foi formulada pelo João Américo, e ele questiona, Ricardo, quais são as proposições da OCDE em relação aos impactos de novas tecnologias baseadas em serviços, né? Daí temos todas aquelas siglas, Internet as Service, IaaS, PaaS, SaaS, WaaS, BaaS, algo que você conhece bem, que é um tema relacionado com o painel sobre pilares 1 e 2 que abriu o Congresso, né? E na mesma linha a gente também pode pensar no plano doméstico. Então, tentar recuperar essa discussão das novas tecnologias diante desses dois contextos. A segunda pergunta veio da Luna Pantorra. Ela faz uma questão sobre a tributação do licenciamento de software sobre a perspectiva do Brasil, especialmente após a solução de consulta COSIT de 2017, que tem relação, então, com um tema debatido lá pelo ministro Gurgel do Superior Tribunal de Justiça, no último bloco de ontem. Então, eu começo com essas duas questões ao meu querido colega de BDT, Ricardo Maito. Obrigado, José Maria. Bom, primeiramente, eu gostaria de cumprimentar os coordenadores do Congresso, né, que claramente já é um grande sucesso, né, tem feito bastante sucesso há anos, e esse ano, apesar de a gente não estar juntos fisicamente, esse sucesso se mantém. Então, parabéns aí ao professor Luiz Eduardo Chueri, Luiz Flávio Neto e ao Rodrigo Maito. Cumprimento os meus colegas de painel, quero dizer que é uma grande alegria participar desse painel. E assim, como a gente tem bastante pergunta para discutir e pouco tempo, eu vou tentar ser bastante objetivo e direto nas questões. Nós temos duas questões aqui que foram feitas pelo João e pela Luna, que dizem respeito, que conversam um pouco com o primeiro e o último painel do dia de ontem. Então, a primeira questão feita pelo João é qual é a abordagem, a proposição da OCDE em relação à tributação dessas novas tecnologias, né, IA, SaaS e assim por diante. Então, eu acho que a pergunta é bastante pertinente, porque a gente sabe que na audiência existem muitos estudantes, né, e nem todo mundo está familiarizado com todo esse contexto histórico da criação do BEPS e dos pilares, né. Então, no início do Congresso ontem, a gente falou muito sobre os pilares 1 e 2, então eu acho que é válido essa pergunta, porque dá a oportunidade de a gente resgatar, dar alguns passos atrás para tentar entender o contexto disso. A OCDE, pelo menos em matéria de tributação da renda, ela não está propondo soluções direcionadas para produtos especificamente, né? Então, a pergunta do João foi, como é que vai ser tributado na proposição da OCDE uma operação de SaaS, IaaS e assim por diante? O que a OCDE está propondo em relação à tributação da renda é algo voltado para a tributação de modelos de negócio, né? Então, uma vez que tenha sido identificado que muitas empresas hoje, né, a partir do que se chama de digitalização da economia, podem operar, podem gerar lucro tributável em várias jurisdições, em vários países, sem ter presença física, o problema que se criou foi justamente, né, como tributar esses lucros, né, como assegurar que os países envolvidos, especialmente o país, a jurisdição onde está o mercado consumidor, possa tributar o lucro que é gerado nesse tipo de transação. O que a OCDE propõe, então, quer dizer, historicamente, no aspecto da economia digital, é aquilo que está refletido na ação 1 do BEPS, no relatório que foi emitido há alguns anos atrás. E a proposição são basicamente três, né? A primeira delas é tentar remodelar a ideia de elemento de conexão, né? Ou seja, criar-se o que se chama de New Nexus Approach, tentar definir diretrizes que poderiam conceder ao país, ao estado da fonte, a possibilidade de tributar uma transação, né, o lucro gerado em uma transação, a partir de elementos, né, que
conectem aquela atividade e o país, né? E esses elementos não necessariamente vão estar vinculados à presença física. Essa é a primeira proposição que vem lá no relatório da ação 1 do BEPS. A segunda proposição é justamente você ter uma tributação à fonte, o que não é uma novidade para nós no Brasil, né? A gente já tem isso no Brasil, então pode ser uma novidade para outros países, mas no Brasil não é. E a terceira proposição é o que se chama de Equalization Tax. Equalization Tax é uma forma de tentar tributar um estrangeiro que desenvolve uma atividade num determinado país, comercializa bens e serviços digitais num determinado país, para que ele seja equiparado em termos tributários a uma pessoa que faz aquela mesma transação do ponto de vista doméstico, né? Tentar tratar os nacionais e os estrangeiros da mesma forma. O Equalization Tax é uma proposição que, inclusive, já foi adotada por alguns países, a exemplo da Índia. Então, isso é o que veio no relatório da ação 1 do BEPS. Depois, a gente dá um salto, e isso são proposições, é claro que não existe um consenso ainda, e a gente chega na ideia dos pilares 1 e 2. Né? O que são os pilares 1 e 2? Basicamente, em linhas bem gerais, o pilar 1, a ideia que advém do pilar 1 é basicamente tentar se tributar as transações que são geradas no âmbito de economia digital, olhando para o grupo econômico, e não apenas, né, para o país da jurisdição, o estado da fonte, ou o estado da residência. A ideia é tributar o grupo econômico. Então, olhar para o grupo econômico, tentar definir, a partir de uma alocação ficta, o que seria o lucro atribuível a cada jurisdição, o estado da fonte, a todas as jurisdições envolvidas numa transação cross-border, para tentar definir qual é a parcela que seria atribuível a cada um dos países. Esse é o espírito, digamos assim, do pilar 1. E o pilar 2, complementando esse conceito, a ideia que advém do pilar 2, basicamente é tentar coibir aquele tipo de prática que é bastante comum, especialmente nas empresas de tecnologia, que conseguem, novamente, operar em diversos mercados consumidores sem ter presença física, de alocar parcela significativa dos seus lucros para países com baixa tributação. Então, o que o pilar 2 propõe são medidas que possibilitem ajustes na base tributável de grupos econômicos para assegurar que em cada país você tem uma tributação mínima, um lucro tributável mínimo. Tá? Essas são as proposições que a OCDE tem. Então, na ação 1 a gente tem 3 ideias e agora mais recentemente pilar 1 e 2. Acho que o que é importante para a gente discutir aqui, basicamente, é o seguinte: são proposições da OCDE, não existe um consenso. O que a gente vê nos últimos anos é uma grande falta de consenso, né? A ideia é que exista uma metodologia uniforme até o final desse ano, talvez no ano que vem. A gente viu ontem no painel a opinião do professor Chueri, por exemplo, né? Muito cético em relação a isso. Eu me alinho com essa posição. Acho que é muito difícil a gente pensar em ideias como essa de uma tributação de grupo, né? Imagina a complexidade que isso não gera. Então, acho que é muito difícil se atingir um consenso, né, nessa discussão. E o que a gente tem visto em paralelo são as iniciativas individuais, unilaterais dos países, ou seja, tudo aquilo que caminha em sentido contrário a um consenso, né? Então, os países estão introduzindo gradativamente legislações domésticas que tentam tributar operações que são realizadas na economia digital. Então, eu citei o caso da Índia, né? Tem proposições na Itália, na França, e até em países não desenvolvidos, né? Ontem, no painel, a nossa colega representando o continente africano mencionou que até a Nigéria tem uma proposição interna para se criar um digital tax a partir do ano que vem. Tá? Então, acho que, em linhas gerais, são essas as proposições que a OCDE coloca para a tributação da renda gerada para operações realizadas na economia digital. Do ponto de vista do Brasil, trazendo essa questão um pouco para o lado brasileiro, a gente já tem um imposto de renda na fonte há muito tempo. Antes de se começar a falar em economia digital, a gente já tinha essa figura da tributação na fonte, do imposto de renda retido na fonte,
como uma diretriz geral, né? Ou seja, independentemente de se definir se existe presença física ou não. Algumas pessoas dizem que até isso seria representaria uma posição inovadora do Brasil. É claro que não é inovador, isso digamos, é by chance, né? Ou seja, por acaso que o Brasil tem esse tipo de tributação prevista na sua lei interna. E o que a gente vai ter que discutir, provavelmente, é se isso é um mecanismo adequado para tributar atividades na economia digital. A gente tem uma alíquota geral de imposto de renda na fonte de 15%, que não necessariamente conversa, por exemplo, com as iniciativas que a gente vê nos outros países, né? Alíquotas de 6%, de 3% e 5%. Se a gente pensar que hoje existe uma tendência bastante clara para a redução da tributação, da alíquota corporativa dos países, se a gente pensar Estados Unidos com a alíquota de 21%, Reino Unido com 19%, a média da OCDE é de 23%, acho que é correto dizer que uma alíquota de fonte como a que a gente tem no Brasil de 15% é muito alta, né, representaria um custo muito alto como uma iniciativa para tributar esses produtos digitais, né? Ou seja, isso acaba gerando um desequilíbrio na tributação entre país da fonte e país da residência. Tá? Então, eu vou já avançar para a segunda questão. A segunda questão que foi colocada pela aluna é sobre como é que está a questão da tributação de licenciamento de software após a solução de divergência de 2017. Acho que ela está se referindo àquela mudança de posição da Receita Federal, se não me engano, é a solução de divergência número 18 de 2017, por meio da qual a Receita Federal passou a entender, foi uma mudança de entendimento, não foi uma mudança de legislação, passou a entender que operações de remessa de recurso para o exterior a título de licenciamento de software estariam sujeitas ao imposto de renda de 15%. A gente falar de tributação de software é algo complexo, demoraria muito tempo aqui. A gente sabe que tributação de software no Brasil é super confuso, né? Basta a gente imaginar que a gente está há décadas aí discutindo qual é o VAT que tem que ser aplicado para a transação envolvendo software, se é ICMS ou ISS, né? A gente espera que no próximo mês, está pautado aí para a decisão no STF essa questão, a gente espera que o STF venha a decidir esse tema, né? Mas o que eu queria discutir aqui não é o ICMS e ISS, é o imposto de renda na fonte. O que aconteceu foi que, no passado, a Receita Federal ela se alinhava com uma diretriz do STF, com base num precedente lá do final da década de 90, que fazia aquela divisão estranha entre software de prateleira, aquele que é comercializado em larga escala, e o software por encomenda, que era aquele feito especificamente para uso de um cliente. E aí, no meio do caminho, você tinha o software customizado, que estava mais, dependendo, obviamente, do nível de customização, estava mais ligado ao software de prateleira. Qual era a visão que a Receita Federal tinha em relação à tributação de operações em que uma empresa brasileira licenciasse software junto a um estrangeiro? A Receita dizia: se o software for um software de prateleira, a equiparação que se faz é uma mercadoria, então, portanto, isso é tratado como se fosse uma compra de mercadoria, não há imposto de renda na fonte. E no cenário mais incomum, ou quase impossível de se ver, em que você tem um pagamento um software por encomenda, aí sim isso é equiparado a uma importação de serviço, está sujeito a imposto de renda de 15%. O que aconteceu foi que, em 2017, a Receita Federal mudou de posição e disse o seguinte: olha, esquece aquilo que eu sustentava antes. Eu acho que a gente tem que fazer uma divisão aqui que é a seguinte: a empresa brasileira que licencia o software para comercializar, que paga, então, que remete recursos ao exterior pelo direito de comercializar software, esse pagamento ele tem a natureza de royalties, ele deve ser tributado, sim, pelo imposto de renda alíquota de 15%. E na hipótese em que a empresa licencia o software para uso próprio, aí sim vale aquela distinção clássica do STF. Se for software de prateleira, não tem imposto de renda; se for software por encomenda, tem imposto de renda. É uma mudança de posição que na verdade, pegou muitas empresas de surpresa. Até então, não era uma preocupação, porque como era uma transação, na maioria das vezes, não tributada,
nem se pensava, por exemplo, em quais eram os efeitos da aplicação de acordos de bitributação, né? Agora, mais recentemente, o que a gente tem visto é como, na visão da Receita, grande parte dessas operações entrou no campo da tributação, ou seja, passaram a ficar sujeitas ao IR de 15%, então, nas hipóteses em que eu tenho remessas em que envolva a aplicação de acordo de bitributação, eu tenho que me voltar para o acordo e aí, enfim, pela aplicação do acordo, o entendimento da própria OCDE, essas transações, quando envolvem licença de distribuição de software, ou seja, a situação em que uma empresa brasileira compra para revender, elas devem ser tributadas, elas devem ser qualificadas com base nos acordos de tributação, com base no artigo 7º, e o que significa dizer que o Brasil não poderia tributar pelo imposto de renda na fonte essas transações. Esse tema está sendo judicializado agora, né? Quer dizer, é um tema recente, a gente vai ver como é que ele vai evoluir, porque, como eu disse, até então não se discutia muito a aplicação de acordos de bitributação para esse tipo de remessa. Na maioria das vezes era uma remessa que não ficava sujeita à tributação. E aí, só para finalizar, José, acho que eu estou talvez estourando um pouco o meu tempo aqui, mas já finalizando, tudo isso que eu disse aqui em relação à tributação da licença de software é um olhar para o passado, porque na realidade as operações hoje poucas das operações que a gente vê hoje na prática são realizadas por meio de licenciamento de software. O que a gente tem hoje, na grande maioria dos casos, é a figura do software as a service. Ou seja, hoje em dia ninguém mais adquire licença de software para uso próprio. A gente aluga a licença e aluga com base num contrato mais complexo que envolve o uso da licença, assistência técnica, atualizações, né? Quer dizer, o programa que a gente está utilizando aqui agora para fazer o congresso, que é o Zoom, é um exemplo disso. Quer dizer, é a figura da assinatura, né? Você paga para utilizar, se você não paga mais, você não faz mais jus ao uso daquilo. Então, a configuração que se tem hoje é completamente diferente do que a gente tinha no passado. E o desafio que a gente vai ter que enfrentar é porque no Brasil, a importação de serviço, ela não fica sujeita somente ao imposto de renda. A gente sabe, como a gente viu a palestra ontem do ministro Gurgel, brilhante, ele falou de imposto de renda, CID, PIS/COFINS e ISS. E tem o IOF ainda, ou seja, uma transação que nominalmente pode chegar a uma tributação de 40% ou, dependendo do caso, até 50%. Então, acho que esse é um grande desafio que o Brasil vai ter para a tributação de operações envolvendo software no futuro. Eu paro por aqui e passo a palavra para o José, então, para a gente continuar. Obrigado. Obrigado, professor Ricardo Marto. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal recuperou essa distinção entre produtos de prateleira e customizados ao tratar do imposto sobre serviços incidentes sobre produtos farmacêuticos. Então, o que seria produto feito em farmácias de manipulação, que no final são mercadorias também, eles identificaram como se fosse customizado, voltaram a essa classificação. Bom, eu vou endereçar agora algumas questões ao professor Carlos Otávio de Almeida, do tema do Pilar 1, Pilar 2 e Covid, né, um dos primeiros temas do Congresso. São 3 questões, né? A outra trata também da Covid e dedutibilidade de doações. Então, para o professor Carlos de Almeida, o Leonardo Pignatari, ele perguntou: a OCDE acredita que seja possível o consenso para Unified Approach até o fim de 2020, ou, pelo menos, até o fim de 2021. Há algum plano B em caso de não ser alcançado o referido consenso? A segunda pergunta é Aide Velásquez. Ainda haveria um papel para o grupo G4 na aprovação dos minimum standards e no alcance de soluções do sistema tributário internacional daqui em diante? E aí, há uma pergunta, uma provocação do nosso diretor, João Bianco, no seguinte sentido, né? Se Bill Gates vier ao Brasil, matar alguém e ficar 10 anos na prisão, ele será considerado residente fiscal no Brasil nesse período? Para essa terceira pergunta do João Bianco, né, do Bill Gates matando alguém aqui e ficando 10 anos na prisão, eu gostaria de escutar o professor
Carlos de Almeida, e também as considerações da professora Valéria D'Alessandro, com a sua perspectiva argentina e, claro, de tributação internacional também. Tá? Então, para a terceira pergunta, se possível, eu gostaria de ouvir os dois colegas. Muito obrigado, presidente Zé Maria Arruda Andrade. É um prazer muito grande. Zé Maria, que anos atrás esteve como examinador na minha banca de doutorado, e realmente uma alegria reencontrá-lo aqui hoje. E aproveito a ocasião para saudar, naturalmente, todos os colegas painelistas aqui. Uma honra muito grande, uma alegria dividir com todos, aprender com todos hoje. E, especialmente, saudar e agradecer ao IBDT, doutor Ricardo, professor Schweig, professor Luiz Flávio, que vem realizando esse congresso também. O próprio Rodrigo Maito, que também participou da organização, nossa gratidão pela grandeza e pela qualidade do evento que nós estamos tendo a oportunidade de participar. Então, eu queria aproveitar, já que o nosso congresso também se preocupa um pouco com a questão do Covid, procurei responder essas questões tentando algum link, imaginando algo para o que vem aí pela frente. Então, na pergunta do nosso Leonardo, se acreditamos num consenso para o Unified Approach, até o Ricardo acabou de falar um pouco sobre isso, eu vou tentar fazer uma abordagem um pouco diferente, o Ricardo já deu toda a explicação técnica, então já até nos facilitou. Eu realmente vou me recordar aqui do vazamento que houve no relatório da OCDE, do Blueprint, porque isso vem sendo tratado, preparado pelo Steering Group do Inclusive Framework. Para a gente ter uma ideia e diretamente responder aqui ao Leonardo, nós temos uma reunião marcada para o começo de outubro, daqui a poucos dias, para que o Inclusive Framework avalie o resultado desse Blueprint Report. E em novembro, um mês adiante, o próprio G20 fará essa análise. Então, quer dizer, o que está lá hoje, se não houver consenso, nós já estaremos em dezembro praticamente, e aí, naturalmente, relembrando mais uma vez o que disse já o Ricardo, dificilmente conseguiremos em 2020 alguma solução, que já está aí realmente. Nós, então, que somos da área do direito, estamos bem acostumados com os efeitos do prazo sobre os nossos corações e mentes. Então, assim, prazo chegando, frisson total, e, na verdade, não vemos ainda esse consenso resolvido. Mas repare que no Blueprint nós temos umas colocações importantes que eu queria trazer. Eles reconhecem, tecnicamente, até um trabalho muito avançado na construção, por exemplo, do que eles estão chamando de building blocks, algo necessário para se fazer a realocação realmente dessa renda que não é usual, não é uma renda de rotina, lucros que não são rotineiros. Então, eles acham que esse trabalho está avançado. No entanto, expressamente no report que vazou, felizmente para a gente comentar, eles dizem que não há, que há, na verdade, me perdoem, dificuldades de ordem técnica, mas, sobretudo, dificuldades políticas. E quais são os mais críticos pontos de dificuldade para que os países se ajustem? Primeiro, o escopo. Como é que seria feita esse pilar 1, por exemplo, o escopo, o alcance. Alguns querem uma ring-fenced, um sistema de ring-fenced para a digital economy, outros querem que todas as multi, etc., querem toda a economia digitalizada, todas as operações de multi inseridas no contexto, no escopo. Então, esse primeiro ponto não me parece de fácil solução. Segundo ponto crítico, do ponto de vista político, quanto de lucro deve ser atribuído às market jurisdictions, por exemplo, para efeito de aumentar o poder tributário delas, onde se localizam os consumidores, os usuários, os market jurisdictions. Então, também não há ainda esse patamar, esse threshold, ele não está claro ainda. E nós já estamos nos aproximando da reunião de outubro. Terceiro ponto seria quanto à tax certainty, a certeza que essa amount A, essa quantia A, que seria alocada para a tributação dos market jurisdictions, ela, na verdade, estaria para além de um threshold, de um patamar, em que você teria presença física, arm's length, para calcular a quantia B. Mas os países divergem, uma vez que, para calcular a B,
portanto, tudo aquilo que exceder a isso seria suscetível de tributação na fonte, né, nos market jurisdictions, como explicou muito bem o Ricardo. Essa quantia B, por exemplo, eles discutem se no cálculo, né, por exemplo, de lucros que são calculados em virtude de gastos com marketing, com distribuição, basicamente, se eles também, quando são prioritariamente conseguidos, esses lucros, por via digital, ainda que no marketing, ainda que na distribuição, isso não devesse ser também, na verdade, incluído na quantia A e não na quantia B, aumentando, portanto, a tributação dos países de fonte. Então, não há também consenso político. Vejam que são pontos nervosos, pontos nevrálgicos do processo. E, por fim, o próprio escopo da quantia B, né? Enquanto uns querem diminuí-la, outros querem alargá-la. Então, na verdade, esses 4 pontos, Leonardo e todos congressistas, nós imaginamos que seria muito difícil avaliar politicamente em tão pouco tempo. Então, voltando ao painel de ontem de manhã, quando o professor Schwerer explicou muito bem também essa questão da ausência de presença física, e nós tivemos o professor Schwerer tão cético, dizendo, olha, eu não vejo possibilidade. E o doutor Flávio Araújo, nosso representante na OCDE da Receita, ele disse, não, eu estou otimista. A grande verdade é, será que há acerto ou erro? Eu entendo que, como a questão é política, a vontade política é insuscetível de medição cronológica, na minha leitura. Então, muitas vezes nos surpreendemos com arranjos políticos que antecedem aquilo que nós esperávamos. É raro, bem sei, mas por vezes ocorre. O mais natural, realmente acredito também, é que não consigamos em 2020 e para 2021 entra um novo cenário aqui, que é o seguinte, na verdade, hoje mesmo, recentemente agora, nós tivemos uma posição declarada pela presidente da Comissão Europeia, né, de que a União Europeia não medirá esforços, na verdade, para conseguir o consenso, porque a ideia é um consenso global, né, moderno, ela não vai medir esforços, mas em virtude da decisão tomada pelos Estados Unidos em junho, recentemente, se afastando das discussões, especialmente quanto ao Pilar 1, ela coloca que a União Europeia adotará medidas unilaterais no começo de 2021. Então, isso é muito sério. Se isso pode ser uma pressão política, pode ser realmente que se pretenda fazer, e se isso acontecer, a gente se afasta ainda mais do consenso também para 2021, como foi a pergunta. O que surge no cenário, então, para resolver o problema? No caso europeu, um pacote de auxílio do Covid-19 de 750 bilhões de euros. Como resgatar esse recurso? Como recompor esse pacote? Já se começa a falar, a OCDE falou essa semana também, o Pascal Santana falou, e a presidente da comissão disse na Europa, que a grande preocupação agora, além de um sistema moderno justo no aspecto dos digital taxes, também agora retoma com força a pauta os green taxes. Então, a tentativa, provavelmente, de recuperação pós-Covid deve se basear nessas duas situações. Uma provocação, nós temos aqui presente, abrilhantando o nosso congresso, a professora Alison Christians, e ela publicou um artigo propondo, inclusive, para ajudar a recuperação, para combater os males do Covid, um pilar 3, uma vez que se nós tivéssemos, que até ficou chamado de Global Excess Profit Tax, um imposto para também gravar os lucros excessivos. Depois do Pilar 1 e do Pilar 2, entraria essa tributação, uma vez que já teria havido consenso em estabelecer os patamares, e essa tributação seria para aquelas multinacionais que auferiram lucros, nesse período em que muitos ou muitas outras empresas tiveram largos prejuízos. Então, seria uma forma de cooperar ou contrabalançar essa questão. É uma ideia, e nós estamos suscitando porque foi um dos pontos trazidos pela questão do Covid. Passando rapidamente para a questão da AID, tem apenas aqui eu achei interessante a questão da AID, porque, na verdade, ela falou do G24, Zé Maria, é o G24, que é um grupo de países em desenvolvimento. O Brasil integra, basicamente, América Latina, África e parte da Ásia, basicamente. Países em desenvolvimento é um grupo ligado às questões monetárias e ao desenvolvimento. Então, a pergunta dela é muito interessante, no sentido de saber se esse grupo teria ou não algum papel a desempenhar na aprovação dos mínimos standards
ou mesmo nas questões digitais que estamos falando aqui, soluções de tributação internacional. Quanto aos mínimos standards, eu vou ser bem breve, porque na verdade já foi também abordado ontem muito bem. São 5, 6, 13, 14, todos esses, eles estão sob o controle, o manuseio, a gestão do Inclusive Framework. Então não vemos como afastar esse comando na realidade. Agora é lógico, são 137 países no Inclusive Framework e 24 aqui interessados em participar. Como relatório, inclusive esse atual, vazado, atualíssimo, chamado Blueprint, do Pillar One, ele nos fala que... Peraí, gente, deu um branco aqui, acredita? Pensava eu, vamos lá. Ele nos fala... Lembrei. Ele nos diz o seguinte, que o objetivo, na verdade, de todo esse trabalho é buscar um sistema globalizado, justo, moderno e sustentável. E eles também escrevem no relatório que isso incluiria todos os países desenvolvidos ou ainda em desenvolvimento, pequenos ou grandes. Expressamente se encontra isso no relatório, eu fiz questão de buscar. É lógico que nós temos países que pertencem ao G24 que não pertencem ao Inclusive Framework. Então, ficaria um pouco mais difícil de participar nas deliberações. Aqueles que participam podem ter alguma vantagem. Passando aqui a última questão rapidamente, para passar também a palavra à professora Valéria, a questão do nosso diretor, o professor Bianco, né? Uma provocação muito interessante. E eu vou me permitir aqui, na verdade, trazer o seguinte sobre ela. É uma questão sobre residência, né? Uma questão muito interessante sobre residência, que nós poderíamos pensar também, não apenas na prisão, mas efetivamente alguém que tenha vindo e tenha ficado doente com Covid, tenha sido entubado, tenha passado aqui mais de 183 dias, por exemplo, seguidos no espaço de 12 meses. Isso é um critério objetivo que o Brasil considera, por exemplo, para a caracterização da residência no Brasil. Eu queria pegar um gancho e fazer uma análise de um fenômeno muito interessante que está em curso e que aqui no Brasil ainda tem sido pouco discutido, que é a questão do brain drain, né? Nós ainda não temos muito assim trabalhado a questão da concorrência tributária internacional pelo capital humano. E o Brasil vem perdendo e vem perdendo bastante. Então, nós sabemos que essa questão da residência ela decorre da soberania do Estado, uma conexão pessoal, pode trabalhar com nacionalidade ou com residência, trabalhamos com residência, muito bem, e temos dois tipos de indivíduos aqui que são especialmente alvo de políticas de atração ou de retenção desse capital humano. São os indivíduos high skill, né? Aqueles de alta qualificação educacional e profissional, ou aqueles que têm grandes fortunas, os high net worth individuals. Esses dois são alvos de políticas atrativas ou retentivas. E quando nós observamos o Brasil, não encontramos com muita clareza uma política nesse sentido. Que efeitos temos aí? Ou nós trabalhamos com normas indutoras para fazer imigrar, muitas vezes desoneras, ou impõe-se o tributo, um exit tax, por exemplo, para manter, para haver retenção, né, e não haver a emigração. Diante desse cenário, nós vemos um indivíduo, por exemplo, na jurisdição, imagine no Brasil, com o que nós chamamos de push factors, fatores de repulsão, estamos empurrando ele para fora. Corrupção, recessão econômica, retração, tributação alta, desequilibrada, enfim, descorrelação entre os gastos públicos e as receitas, os ingressos públicos. Então, isso tudo são push factors, empurram o nosso altamente qualificado ou afortunado para fora, e outros países exercem as pull factors, né? Atração. O Brasil, nesse caso, ele tem enfrentado realmente problemas interessantíssimos. Nós fomos aí listados pelo próprio, numa análise feita pelo IBGE, nós percebemos que há mais pessoas qualificadas no Brasil do que vagas no mercado para elas. Desde 2013 temos vivido esse cenário aqui, né? Não temos dados oficiais brasileiros, mas pesquisas internacionais nos apontam como 105º lugar na capacidade de atrair bons cérebros, chamado brain gain, e apenas 70º no brain retention. Então, temos realmente visto vários brasileiros, por exemplo, Estados Unidos, nos últimos anos, 93% dos brasileiros que migraram para lá tinham ou graduação, ou pós-graduação, ou MBA, ou doutorado, ou mestrado.
93% optaram por sair daqui para os Estados Unidos. Então, há outros fatores, esses fatores de pull factors, né? Eles, em último grau, o que a gente quer dizer é que nessa concorrência pelo capital humano, a perda de indivíduos habilidosos e de indivíduos afortunados é péssima para a questão do desenvolvimento, e nós precisamos recuperar também aqui o pacote de benefícios que tem pressionado o nosso orçamento. Maior circulação de dinheiro no Estado, essas pessoas trazem maiores investimentos, criação de empregos, expansão de atividade econômica, avanço em áreas chaves como saúde, ciência, tecnologia, enfim, sem contar que são pagadores de imposto de renda na pessoa física. Nós gostaríamos de ver, aproveitando a pergunta do Bianco, que o Brasil acordasse um pouco e trabalhasse essa questão para também competir um pouco mais, pensando em recuperar algo pós-Covid, o que se aproxima aí em velocidade bastante grande. Muito obrigado, José Maria. Retorno a palavra, meu tempo está aqui marcando. Professora Valéria, por favor, sobre o Bill Gates. Obrigado, José Maria. Obrigado, Carlos. Okay, I will speak in English. I have confessed today to my co-panelists that I was actually born in Brazil. This is a fact that a few people know, but I moved to Argentina when I was 7, so I forgot most of my good Portuguese, so I understand. So many thanks for having invited me to join this very brilliant panel. Special thanks to Luis Flavio Neto and all the authorities, and thank you for the brilliant coordination of the panel. I'm enjoying it a lot, and I really loved that Bill Gates question. It is a very interesting question, and it leads to something that is currently going on in Argentina. It is not very common currently that new families and individuals are interested to moving right now to Argentina. Rather, the tendency is the contrary. Everyone wants to flee away, and we have a lot of migration, as Carlos pointed out. There are two big tendencies. One is here in Argentina, the migration of very high net worth families and individuals, and also companies, and also migration of brains. We also experienced that. But the rules are quite the same, both for outbound families and for inbound families who come to Argentina. So the key factor in the Bill Gates gate would be intentionality. Our legislation, as well as our tax authorities, tend to have a very close look at what the individual or the family intends to do, no matter or regardless as how many days it is spending, for instance, in Argentina or abroad when it is moving Argentinian family. So in a case, let's think Bill Gates or anyone moves to Argentina and it's not its real intention to be in Argentina, for instance, because he's in prison or because he's ill, or even due to labor reasons, to work reasons. Where our legislation provides that in these cases, this person or this family or this company would not acquire the Argentinian tax residence status. So we do have such a provision in our legislation, and tax authorities are very used to see these kind of situations and tend to respect it, and also our jurisprudence and case law. And intentionality is also very used for individuals moving abroad. In Argentina, many companies and families are facing right now audits and tax assessments because tax authorities deem that there is an abusive tax planning and that the residency has not been correctly lost. So this is very common now in Argentina. Actually, one of the very seductive countries is Uruguay. Uruguay, compared to Argentina, has a very attractive tax system. One of the other questions raised in this Congress was about COVID. Well, COVID, what has Argentina done with COVID? Well, it has created new taxes. It has increased the current
tax rate of current taxes. And right now, today, they are discussing at the Congress very, well, original, so to say, tax on property. It is a new personal assets tax with very high tax rates, which would overlap with the existing ones. We have now tax rates which is almost 3% if the assets are abroad. Well, now we will have an extra almost 6% tax rate, new tax on these same assets due to COVID. So we can see here that, on the contrary to many other countries in the world, well, Argentina is creating new taxes. I heard at the beginning in the introduction that Ricardo was terrified because in Brazil you talk about a 15% tax rate. Well, here we have 30% and 21% when it's VAT. So we are used to this high tax pressure. And well, regarding OECD and G20 legislations and directives and pillars, well, we can say that Argentina is a very good student. It is actually seated in the front row, and it has adopted most of the suggestions, and it has moved forward in a very exaggerated manner, maybe. Actually, now, and talking about digital services, companies like Uber, Netflix, Airbnb, well, Expedia, Spotify are facing here in Argentina tax assessments. So the tax authorities are very aggressive, are very, well, behind these companies. And what happens, of course, as in many jurisdictions, and I see Brazil is not the exception, is that they tend to attribute all income in Argentina. And the principle is the substance over form. Although our legislation is not very well prepared yet for that kind of taxation, in Argentina it usually happens that tax authorities and courts move faster than legislation. This is actually very, very usual, and it is what is happening with the digital services. So we have some provisions and some digital taxes already vigent in Argentina. We have special VAT provisions, and we have also provincial taxes that, well, are especially themed at these digital services and digital economy activities. And we also have some exemptions when we are talking about export of digital services. This is working currently good, and in general terms, we have very low litigation so far, so this is something good. But we do have, which is also quite new and quite, well, polemic, customs duties applied to export of digital services and to services in general. These duties were of 12%, and now they have been lowered to 5%. So yes, a lot going on in Argentina. I heard there was also a question about donations and deductibility of donations. Well, we do have rules concerning that kind of benefits in Argentina, but they are interpreted in a very strict manner. Actually, we have a list of entities to which someone could donate funds, and only that entities are available for donations that could be eventually deducted. And there is also a gift tax in the province of Buenos Aires, which is a very high tax rate. It used to be 22%, which is very, very expensive. And this gift tax, which is not only with the cause of debt, but also applicable and special applicable to donations,
is intended now to be applied at a federal level. So there are a lot of donations going on right now in Argentina, also within families and within companies, which are not especially deductible, but anyway, they are moving in that sense, just to be one step ahead of these big reforms we are going to face in a very immediate future. So thank you very much. Obrigado, professora Valéria. Agora nós vamos passar para o tema de preço de transferência. Eu pedi para a professora Ana Carolina e para o professor Romero fazerem as suas considerações. Eu anotei aqui 3 questões dos nossos congressistas, e aí eu vou pedir para que vocês escolham uma ou 2 delas, porque a gente ainda tem mais uma sequência de perguntas para o Paulo Vitor, tá bom? Se vocês puderem, por favor, controlar. A primeira palavra vai ser para a Ana Carolina, tá? Então, você escolhe, por favor, professora, responder 2 ou uma delas, conforme o tempo. Então, vamos lá. Nosso amigo Daniel Teixeira Prats, do IBDT, e também a Giana Alves dos Santos, Han, perguntam, respectivamente, qual seria o resultado da aplicação das margens fixas no atual cenário de prejuízos gerados pela Covid-19, bem como se será melhor se priorizar o CUP, né, Compared Uncontrolled Prices, no lugar do RPM, Resale Price Methods. O Gustavo Pagliuso, ele questiona se os safe harbors considerados no projeto de convergência das regras de preço de transferência brasileiras ao padrão OCDE não se desviam do conceito original de safe harbor e, possivelmente, conflitam com o princípio do arm's length. Outros membros da OCDE aceitariam aplicar safe harbors a atividades substantivas? E, por fim, o nosso colega de mesa, Ricardo Maito, e também o Gustavo Pagliuso, nós juntamos aqui em uma pergunta, falam da necessidade de ajustes não serem somente fiscais, mas contábeis e efetivos, com o eventual direito do contribuinte brasileiro de, ao receber ajustes, ajustar o preço e recuperar os tributos pagos na importação. Em sentido contrário, podendo a empresa receber o ajuste de fora, poderia ela pagar uma complementação? Então, são 3 perguntas com vários elementos, aí eu pediria para Ana organizar a sua fala em alguns desses pontos e depois o professor Romero. Muito bem. Bom, primeiramente, eu queria agradecer demais ao IBDT pelo convite de estar aqui com vocês, colegas de painel tão ilustres, o nosso mediador, o José Maria, o nosso presidente de mesa, o Eugênio, e também um agradecimento especial aos coordenadores do evento, o professor Luiz Eduardo Freire, o professor Luiz Flávio Neto, o Rodrigo. Muito obrigada pelo convite, parabéns pelo maravilhoso evento. As perguntas, indo direto para as perguntas, que o tempo é curto, mas as perguntas são todas extremamente interessantes. Eu vou tentar aqui, primeiramente, tratar dessa questão das margens fixas e do fato de que seria interessante priorizar o CUP no lugar do Resale Price Method, nessa situação de Covid, de crise, de prejuízo, perguntas feitas pelo Daniel Prats e pela Giana. Olha, sim, as margens fixas, né, elas são desvantajosas numa situação como aquela que nós vivemos, isso é claro, mas, e sim, eu concordo que as empresas, elas vão tentar usar o CUP, né, porque elas vão tentar fugir das margens fixas para tentar usar um método que as permita se aproximar mais do que se pratica no mercado. Mas o grande problema permanece, que é o problema de se achar comparáveis, né? Então, o ideal seria, sim, usar um CUP nesse tipo de situação, mas talvez ele seja quase impossível por conta da ausência de comparáveis. Agora, a situação atual é excepcional. A última vez que aconteceu algo como aquilo que nós estamos vivendo hoje foi há 100 anos, né? Na chamada gripe espanhola. E a gente espera que não se repita tão cedo. Algumas empresas, não todas, algumas empresas, talvez prefiram o risco de viver esse tipo de momento que a gente está vivendo hoje e não ter que aplicar o Arm's Length Principle,
prefiram esse risco porque esse tipo de situação é excepcional e prefiram não ter todo o custo, a insegurança jurídica de se aplicar o arm's length principle, mas algumas talvez prefiram sim aplicar e fazer seus estudos de preço de transferência de maneira mais complexa. Eu sei que no processo de convergência das nossas regras brasileiras ao padrão da OCDE, já está superada a ideia de um sistema opt-in, opt-out, por conta do risco de dupla não tributação. Eu sei que isso já foi superado nos estudos que têm sido desenvolvidos conjuntamente pela Receita Federal e pela OCDE. Mas, só fazendo aqui, pensando alto com vocês, né? Mas se as margens que nós atualmente adotamos, essas margens fixas, se elas fossem modernizadas, atualizadas, detalhadas, porque a gente tem muitas poucas, né? Se fizéssemos estudos para melhorar essas margens fixas, ficando mais próximas do que seria um preço arm's length, essa situação atual, ela não seria tão complicada. Então, assim, a adoção de margens fixas, né? Se elas fossem todas atualizadas, modernizadas, e eu tivesse a possibilidade de um opt-in e de um opt-out, numa situação como aquela que nós estamos vivendo hoje, bastaria fazer um opt-out. Mas, novamente, eu entendo que essa ideia, aparentemente, já foi superada em função do risco de dupla não tributação. E, por fim, né, cabe lembrar que, quando a gente abandona o padrão de margens fixas e a gente parte para o princípio do arm's length, para aqueles que vão adotar APAs, que têm APAs, a situação atual também seria um problema. Como é que eles vão conseguir observar os seus APAs, né? Aliás, a gente tem já ouvido notícias de pessoas que estão no exterior, que estão repensando os seus APAs, porque nessa situação pandêmica, de crise econômica totalmente diferente, elas não vão conseguir cumprir. Agora, indo para a pergunta do Gustavo, que ele nos questiona, né, se os safe harbors considerados no projeto de convergência das nossas regras de preço de transferência ao padrão OCDE, se eles vão se desviar do conceito original do safe harbor e, eventualmente, conflitar, né, afrontar o princípio do arm's length, eu entendo o seguinte, que a consulta, por conta dos objetivos dela, e quais são os objetivos dessa consulta conjunta, que hoje ela está aberta para ser, conjunta da OCDE e da Receita Federal, que está aberta para ser respondida pelos contribuintes, pelas associações. Então, a ideia dessa consulta é exatamente estudar, fazer uma pesquisa para que se estude e se ajude o Brasil a desenhar safe harbors e os APAs, que no projeto de convergência, que é um projeto que pode ser traumático, a gente tem notícias de outros países que sofreram um pouco com isso, né, nesse projeto de convergência, para que esse projeto de convergência ele nos permita não perder completamente a simplicidade e a segurança jurídica que hoje nós temos na nossa legislação. Então, a gente pensa que haveria, então, essa vontade, essa disposição por parte da OCDE, principalmente da Receita Federal, de se aplicar os safe harbors para situações um pouco mais amplas, exatamente porque a gente quer manter no nosso sistema um nível mínimo de simplicidade e de segurança jurídica. Mas, por outro lado, a própria consulta, ela parece explicar que os safe harbors eles não deveriam ser aplicados a casos complexos e com grande risco de preço de transferência, nos quais não se consiga desenhar esse safe harbor que se aproxime minimamente do princípio do arm's length. Então, eu acho que há uma preocupação, a gente sente na consulta pública uma preocupação por parte da Receita Federal e da OCDE em se desenhar safe harbors de uma maneira suficientemente cuidadosa para que eles não se distanciem demais do princípio do arm's length, porque nesses casos, se eles se distanciarem do princípio do arm's length, a ideia da consulta, então, seria nos jogar para um APA, não para um safe harbor. Agora,
essa semana, nós tivemos uma alegria imensa de receber na BDF, na Associação Brasileira de Direito Financeiro, a Receita Federal, a OCDE, e especialistas de preço de transferência de grandes empresas e grandes escritórios. E, a convite da OCDE, nós recebemos representantes de alguns fiscos estrangeiros. Nós recebemos também, nesse encontro virtual, representantes dos fiscos dos Estados Unidos, de UK e do México, né? Então, além deles nos contarem como é que tem sido a experiência deles no desenho de Safe Harbors, a gente nota que aquela recomendação que a OCDE faz, de que na medida do possível os Safe Harbors eles sejam desenhados e pensados de maneira bilateral, que essa recomendação ela é muito importante. Se nós pudéssemos fazer esse tipo de trabalho, se a Receita Federal pudesse fazer esse tipo de trabalho com os mais importantes parceiros comerciais do Brasil, nós talvez conseguiríamos juntos, né, a chegar a um safe harbor mais próximo do que arm's length, dar mais segurança jurídica para as partes e evitar situações de dupla tributação. Então, essa recomendação me parece ser muito importante. Mas a grande verdade é que, no que diz respeito a esse processo de convergência, nós estamos caminhando, né? Estamos aqui num momento de estudo, de análise, de discussão, e é por isso que eu acho bastante importante a gente considerar com carinho a possibilidade de se responder a essa consulta da Receita Federal e da OCDE, porque somente com os nossos inputs que nós poderemos ajudá-los a tentar construir esses caminhos do Safe Harbor, das APAs ou outras soluções. E daí eu deixo a terceira pergunta para o meu colega de painel, para o Romero. Muito obrigada, gente. Boa tarde a todos. Também economizando tempo, queria agradecer o IBDT, o professor Luiz Chueiro, Luiz Flávio e todos os meus colegas panelistas aqui. Não posso me furtar a tentar, dentro do pequeno tempo aqui alocado, a comentar um pouco as primeiras duas perguntas, porque elas têm absolutamente tudo a ver com o trabalho que eu tenho desenvolvido junto com a CNI nesses últimos 3 anos, especificamente sobre esse assunto, em apoio à Receita Federal e à OCDE também, e a diversos países especificamente, com quem a gente vem tratando nesse ambiente aí de cooperação e confiança mútua. Me atendo aqui também, muito especificamente, aos pontos das primeiras perguntas. Eu queria aproveitar a primeira, do Daniel e da Giana, até para demonstrar como são ricas as possibilidades de resolução de conflitos e realmente de se chegar na melhor resposta, quando não se trabalha somente com 3 métodos. Quando a gente trabalha com métodos ou CUP, ou Cost Plus, ou Resale Minus, a gente está numa camisa de força dos antigos métodos transacionais, para os quais os comparáveis são mais difíceis ainda, como disse muito bem a Ana Carolina. Se você tentar buscar, de fato, um comparável de transação com base no CUP, é muito mais difícil do que se você tentar trabalhar, por exemplo, com comparáveis de operações de empresas, que é o que acontece com, por exemplo, o Total Net Margin Method, ou seja, os métodos que são baseados em lucratividade, TNMM e o Profit Split, eles são métodos que acabam sendo muito mais utilizados na prática, porque através deles se consegue fazer mais viável o estudo de comparabilidade. Ou seja, dentro da metodologia das diretrizes, que é o que hoje interpreta o Arm's Length, não vamos confundir as diretrizes com o Arm's Length. Elas são hoje a melhor interpretação do Arm's Length, né? O Arm's Length é a lei, é o artigo 9, está contido no artigo 9 da Convenção Modelo, assim como na legislação base dos países. A metodologia, a caixa de ferramentas para se chegar no Arm's Length é o que vive em constante evolução, nunca para de mudar e de evoluir, e onde geralmente encontra a melhor guarida no nível infralegal, inclusive. Mas, enfim. Então, na caixa de ferramentas das diretrizes, com todas as evoluções que elas têm feito, foram, de fato, agregados aos 3 métodos iniciais, mais 2. E quando se tem esses outros 2, se pode trabalhar tranquilamente com a perspectiva de prejuízos. Então, tanto na situação que a empresa é standalone, ou seja, no Total Net Margin Method de uma empresa que não está integrada
com outra na produção de renda, quanto quando você tem uma situação onde mais de uma parte contribuem com ativos ou com funções únicos e valiosos. Esse é o termo, se o método mais adequado seria um profit split. Mas tanto o profit split quanto o TNMM podem ser, através do benchmark, pode-se constatar que um prejuízo é o resultado de mercado, o resultado comparável para aquele momento. Então, esses dois métodos, eles trazem, de fato, mais próximo da realidade essa metodologia, mais próximo, inclusive, do princípio jurídico do arm's length, numa situação especialmente como essa que a gente está vivendo, do Covid-19. Então, de fato, a pergunta do Daniel e da Giana é muito pertinente. Ela demonstra como não somente a metodologia das margens fixas, como também a disponibilidade de métodos mais limitados do que os 5 oferecidos hoje na caixa de ferramentas das diretrizes, como pode resultar em, digamos, em parâmetros de comparação ou em imposição tributária irrazoável e fora do que seria não só a realidade do contribuinte ou da economia como um todo, mas fora do que seria o critério jurídico, que é o objetivo desse controle de preços de transferência, né? Acaba sendo, nesse caso, uma regra de alocação e também uma regra anti-abuso. E numa situação de Covid-19, um prejuízo não é abuso por parte do contribuinte. Então, se impor uma ficção de margem nessa situação é uma desconexão com a realidade absoluta. Isso me leva também ao segundo ponto, o ponto do Gustavo Pagliuso, muito embora, como a Ana mencionou já em mais de um momento, foi deixado claro pelo grupo de trabalho que está envolvido, engajado, fazendo um trabalho fantástico aí há mais de 2 anos, por parte da Receita e também da OCDE, na evolução dessa convergência, já foi dito muito claramente que não, nós não vamos inovar demais aí nessa caixa de ferramentas brasileira dos safe harbors, né? Não vamos ousar demais para não correr o risco de dupla não tributação, como disse a Ana muito bem. Ocorre que a gente vai ter uma dificuldade prática, de ordem prática. E para resolver, ou para tentar resolver essa dificuldade de ordem prática, é possível sim se trabalhar com a perspectiva de desenvolvimento de safe harbors, não que se aproximem do arm's length, mas dentro do arm's length. Porque mesmo o arm's length tem limitações na segunda parte da análise, que é o estudo de comparabilidade. Em forma muito resumida, dentro dos meus 10 minutinhos aqui, mas um estudo econômico de preço de transferência não é uma atividade trivial, não é uma perícia contábil, é um estudo econômico. Nesse estudo econômico tem uma parte onde a informação ela é verificável no contribuinte, ou seja, quais são as funções, ativos, atividades e riscos incorridos, característicos do perfil do contribuinte. Então, é o ponto de partida, é um ponto verificável e conhecido. A partir desse ponto de partida, que é a análise funcional, você tem a segunda etapa do estudo econômico, que é a análise de comparabilidade. Na análise de comparabilidade, você vai buscar dados externos no mercado. Você vai buscar quem seria comparável a esse perfil funcional. E existe uma dificuldade muito grande, mesmo em se tratando do 4º e do 5º métodos, com base em margem, seja no TNM, seja no próprio, mesmo neles, que não são tão camisa de força quanto os métodos transacionais, mesmo neles existe uma grande dificuldade de se comparar um contribuinte com outro, uma transação com outra. Essa dificuldade, costumeiramente, acaba resultando na utilização de dados estrangeiros. Então, é muito comum, por exemplo, no ambiente europeu, 27 países, mesmo com suas diferenças institucionais, há um alinhamento institucional autossuficiente, inclusive, acho que nunca antes visto, né, supranacional, que converge de tal maneira a economia desses países, mesmo os que não tenham moeda comum, que realmente a importação de dados de um país para o outro requer ajustes muito identificáveis, de muito fácil comparativamente, mas relativamente fácil do ponto de vista econométrico. Se você trabalha numa economia grande, como por exemplo os Estados Unidos, e você tem aí dois, de certa forma, menores, como Canadá e México, dentro do ambiente do NAFTA, também uma utilização de dados entre esses 3 países
ela se sujeita a alguns ajustes de comparabilidade mais intuitivos, eu diria. Mas quando você trabalha com uma economia muito grande, como é a economia brasileira, e algumas outras, China, Índia, e economias controladas com intervenção estatal, e economias fechadas com impostos aduaneiros muito altos, com preços controlados em diversos setores, você tem aqui quase uma autarquia. Você tem um ambiente econômico onde os setores e as empresas podem ter margens relativas no ambiente macroeconômico brasileiro diferentes do que elas teriam em outros países. Então, apenas um ajuste de comparabilidade macroeconômico padrão que se vê mundo afora não é suficiente. É factível, mas é factível se for mais sofisticado do que o padrão. Então, teria-se que inovar no Brasil nos ajustes de comparabilidade. Teria que haver, sim, nova subjetividade em cima de que ajustes de comparabilidade seriam corretos para se chegar no arm's length. Como eu vou precificar uma barreira aduaneira, uma questão tributária interna, o ICMS-ST, um PIS/COFINS monofásico, o impacto que isso pode ter em formação de preços, o impacto que isso pode ter em custo de capital. Enfim, então, todo esse nosso arcabouço institucional precifica as coisas de um modo muito peculiar. Por conta disso, os ajustes de comparabilidade seriam importantes, seriam talvez diferentes, inovadores e complexos. Então, esse grau de insegurança, incerteza, complexidade não é menor do que o grau de insegurança ou incerteza e complexidade que a gente teria para tentar fazer agora um sistema opcional, sim, opt-in, sim, é o que a gente defende, onde se poderia talvez utilizar cooperativamente com a Receita Federal, por exemplo, dados do SPED, se trabalhar com a realidade do mercado brasileiro, observando 1000 aspectos necessários aí de sigilo fiscal, por exemplo. Mas, enfim, eu acho que a gente tem condição, sim, de, trabalhando na premissa de que a opção de todos é o Brasil não ser uma jabuticaba azeda, né? De o Brasil realmente não ser uma tomada de 3 pinos, como eu costumo dizer, pode até ser melhor, mas não cabe em lugar nenhum. Então, se a gente tiver, de fato, no nosso sistema as diretrizes, a caixa de ferramentas nas diretrizes, isso é espetacular. Os 5 métodos das diretrizes, isso é espetacular. A gente precisa disso. Na proposta, inclusive, que eu tenho feito, a gente trabalha com a ideia de que, na nossa lei, a gente teria o equivalente ao artigo 9, 9.1 e 9.2. A gente concederia por lei interna. Isso não é padrão nem no ambiente OCDE. Até ajuste correspondente a gente poderia garantir pela legislação doméstica. Então, se a gente faz isso, é muito difícil se argumentar a qualquer país membro que o país não convergiu completamente ao padrão arm's length. Agora, se eu, abaixo disso, insiro na caixa de ferramentas do regulamento do imposto de renda, no RIF, um belo capítulo com toda a metodologia das diretrizes da análise funcional, eu dou continuidade a isso, trago isso para o chão. E ali eu poderia, sim, por economia processual, quase numa ideia de transação, eu poderia ter uma remissão a uma instrução normativa onde a Receita poderia pré-publicar o que poderia ser o resultado de uma análise de comparabilidade unilateral feita pela Receita, com base nos dados da Receita, para determinados perfis funcionais. Ora, se a análise de comparabilidade está dentro da metodologia das diretrizes, apenas a base de dados é uma base de dados que, se não utilizada, seria secreta. Então, se aquela base de dados é utilizada, e até com apoio dos países, aí eu gostei muito do ponto da Ana, com a colaboração de países parceiros, tudo bem, vamos inclusive usar a colaboração dos países parceiros para fazer aí uma importação de dados estrangeiros, uma conciliação. Mas, enfim, que algo se publique, e nessa linha de que é uma análise de comparabilidade, se poderia, no final do dia, ter sim, respondendo à pergunta do Gustavo, um método que é absolutamente, não é nem compatível, é uma aplicação do Arm's Length Principle, não menos do que seriam os ajustes de comparabilidade inovadores e mais complexos que a gente vai ter que fazer para adaptar dados estrangeiros. Bom, com os 30 segundos finais aqui, eu concordo sim com o ponto do Ricardo, e acho que o Gustavo também fez, de que na hipótese de ajustes efetivamente feitos, que isso não deveria ser somente uma ficção de imposto de renda. Então, se a gente trabalha com uma multinacional e a gente define que o preço justo, o preço de mercado, o preço adequado para fins de imposto de renda é X,
Isso deveria também ter um reflexo aduaneiro e deveria também ter um reflexo de remessa nas duas vias. Então, com isso, eu encerro aqui meus comentários aqui. Espero que dentro dos 10 minutos. Legal. Obrigado, professor Romero. Obrigado, Ana Carolina, professora Ana Carolina, pelos comentários, muito pertinentes. Agora, vou passar a palavra para o professor Paulo Vitor. Professor Paulo Vitor, aí 2 perguntas que vieram endereçadas da nossa audiência, pelo Michel Presepioca e pelo Tiago Albuquerque. Uma relacionada à harmonização do ISS, PIS e COFINS, no seguinte sentido, se haveria alguma exigência constitucional para que se harmonizassem as regras de ISS e de PIS e COFINS, as premissas e conceitos sobre exportação e importação de serviços. E a do Tiago diz respeito, voltando um pouco ao tema central do Congresso, da tributação da Covid, a questão, de novo, de dedutibilidade de doações no contexto da Covid. Se aquelas doações feitas por empresas, nesse contexto, nessa situação da pandemia, quando feitas no interesse público e também no interesse da própria empresa, se é possível, sim, sustentar a dedutibilidade. Então, o Tiago até trouxe um exemplo de um banco, onde o banco faz a doação, tem um interesse público por conta disso, para melhorar um problema sanitário, que é conhecido para todo mundo, mas com isso, a pessoa jurídica, a empresa, ela tem um ganho de imagem, institucional de imagem. Ela, do ponto de vista até particular, ela ajuda na manutenção daqueles clientes. O público, em geral, pode se identificar, sim, com aquela empresa, tá bom? Passo a palavra para você, professor Vitor. Paulo Vitor. Bom, boa tarde a todos, praticamente boa noite já. Eu queria cumprimentar meus colegas aqui de mesa, Eugênio, Zé Maria, Ana Carolina, Romero, a Valéria, meu amigo Ricardo Maito. Agradecer, obviamente, o convite, na pessoa do nosso presidente do IBDT, Ricardo Maris de Oliveira, e dos professores Luiz Eduardo Chueiro e Luiz Flávio Neto, e Rodrigo Maito, para compor essa mesa também. E queria começar pelo enfrentamento da primeira questão que foi colocada, fazendo uma espécie de um disclaimer inicial, que essas perguntas a gente internamente tentou juntar algumas perguntas e temas, e não estranhem eventualmente vocês que fizeram as perguntas, porque estou aqui me referindo, por exemplo, ao Michel em relação à pergunta dele, se a redação não foi, às vezes, exatamente essa. Então, até nos corrija se eventualmente a gente interpretou equivocadamente as perguntas de vocês. São perguntas em relação às quais, às vezes, a gente pego um pouquinho de surpresa com, por exemplo, essa do Michel, do tipo, nossa, não tinha pensado nisso. E algumas outras, como é o caso da segunda pergunta que eu estou enfrentando, às vezes já tem alguma reflexão prévia nossa. Sobre a pergunta da harmonização, o Michel, no fundo, pergunta se não seria interessante buscar essa harmonização entre PIS/COFINS de um lado e ISS do outro, no que se refere à questão da importação, do que configura a importação, do que configura a exportação de serviço. Quando ele fala em interessante buscar e tudo mais, é que eu fiquei me perguntando se, na verdade, em termos mais normativos, se ele não quer discutir se haveria algum dever aí posto no nosso sistema, e nesse caso seria um dever constitucional, de buscar essa harmonização. Bom, antes de mais nada, a gente só vive esse problema no Brasil porque a gente lida com tributos diferentes, muitas vezes por uma ótica bastante conceitual, bastante formalista. Talvez para um estrangeiro soe até impressionante que a gente precise ter uma discussão como essa. Nossa, então quer dizer que eu estou tratando do mesmo fenômeno, exportação de serviços, e pode ser que para um imposto municipal eu tenha uma consequência que é diametralmente oposta, ou se baseia em conceitos diametralmente opostos
a um conceito para o mesmo fenômeno, ou buscando pelo menos o mesmo fenômeno de exportação de serviços, só que prefeito de uma tributação federal, de PIS e COFINS? Essa é a nossa realidade, a gente enfrenta isso mesmo. E eu tendo, ainda que tenha tido relativamente pouco tempo para refletir sobre a questão, eu tendo a achar que existe sim alguma necessidade ou algum dever normativo para o Estado de buscar essa harmonização. Por quê? Bom, em primeiro lugar, os alemães costumam falar bastante de um conceito que eu tenho uma dificuldade enorme de traduzir para o português, que é a palavra, é uma decorrência da igualdade na jurisprudência deles, é uma palavra que é Folgerichtigkeit. É dificílimo traduzir isso para o português, mas um professor alemão me disse uma vez que, na opinião dele, a palavra mais próxima disso em inglês seria internal consistency. O legislador, quando ele faz determinadas opções, ele precisa ter alguma coerência. Se ele adota um parâmetro para para atingir uma determinada finalidade hoje, não viola, de certo modo, a igualdade, que para atingir uma finalidade equivalente amanhã, ele adote o parâmetro oposto. Então, e afinal de contas, quais parâmetros e quais finalidades nós temos em termos de tributação pelo ISS e pelo PIS e o PIS/COFINS? Vamos chamar PIS/COFINS assim. Bom, me parece que estamos falando de tributação sobre o valor agregado, de alguma forma. Mas o ISS não é bem isso, é um tributo que é cumulativo e tudo mais. Ainda que não seja, estamos falando de transações internacionais e, no mínimo, de algo indiscutivelmente comum nos dois, que é princípio da origem e princípio do destino. Então, a própria gênese da tributação pelo PIS e pela COFINS de importação de bens e serviços vem a ser implementação de princípio do destino. E a própria gênese da desoneração de PIS e COFINS vem a ser, me parece isso bastante claro, a adoção do princípio do destino novamente. Ou seja, eu desonero a origem porque o destino vai tributar. Então, eu tenho essa lógica para exportação e para importação, e me parece haver exatamente essa mesma lógica para efeito de ISS. Eu preciso equalizar. Isso, aliás, surge já no debate da gênese do IPI na importação. Muita gente criticou, na época, a incidência do IPI na importação, que aquilo ali era imposto de importação. Não, aquilo ali é a adoção mais óbvia do princípio do destino. Se o produto industrializado no exterior não se submete a uma determinada tributação a qual se submete o produto industrializado no Brasil, eu tenho um problema de origem e destino, eu tenho uma quebra de neutralidade. Bom, então se me parece haver a mesma justificação subjacente à desoneração de PIS, COFINS e ISS na exportação, a tributação de PIS, COFINS e ISS na importação, me parece haver como decorrência da igualdade, aí seguindo essa ideia de coerência, de consistência interna, seja lá como a gente vai traduzir isso, me parece haver um dever de harmonização. Principalmente quando se chega à conclusão de que, na realidade que nós temos hoje, as premissas, os conceitos que guiam a tributação municipal, e aqui eu vou tomar como parâmetro, até porque foi mencionado, o ISS do município de São Paulo e Receita Federal, a disparidade é muito grande. Não faz o menor sentido, não tem qualquer coerência com a justificação desses tributos ou sua desoneração, que se alguém está errado. O meu ponto é esse, não é possível que parâmetros tão distintos estejam ao mesmo tempo correto. Correto no sentido de atender à justificação do tema que a gente está discutindo. Tributar a importação, desonerar a exportação. Então, sim, respondendo objetivamente a pergunta, eu acho que há um dever, sim, por parte do Estado brasileiro. Me parece, num primeiro momento, que isso é matéria de lei complementar para definir essa harmonização. Houve, querendo ou não, relacionada a essa, uma pergunta sobre o parecer normativo número 4 de 2016 da Prefeitura Municipal de São Paulo, numa tentativa de caracterizar a exportação de serviços. E se ele estava de acordo com a tendência jurisprudencial do STJ, revelada pelo ministro Gurgel de Faria, de adotar sobre o que seja resultado o conceito de resultado-utilidade para caracterização da exportação de serviço. Bom,
Me parece super difícil responder essa pergunta por uma razão muito simples. O parecer normativo da Secretaria de Finanças de São Paulo é de dificílima interpretação. Eu tenho dificuldade de saber, afinal de contas, o que esse parecer quer dizer. Ele se vale de um grau de indeterminação de determinados termos, aí para usar uma distinção bastante conhecida do nosso querido professor Eros Grau, eu não estou falando de conceitos indeterminados, mas de termos indeterminados de conceitos. Eu tenho aqui uma indeterminação de termos que eu tenho uma dificuldade interpretativa enorme. Então, para mim, é difícil cotejar o que está no parecer normativo número 4 com a jurisprudência do STJ, que esta, sim, me parece mais objetiva, mais fácil de entender, mais fácil de ser objeto de dedução de determinados critérios. Claro que ela pode estar sujeita a algumas críticas, e aí, só para me ater a uma delas, eu citaria, eu grifei um texto aqui do próprio acórdão mencionado pelo ministro Gurgel de Faria, no recurso especial de número 587-403 do Rio Grande do Sul, está na penúltima página, em que, de fato, ali, talvez esse seja o único ponto do acórdão em que a suposta adoção do resultado como utilidade peca por falta de clareza mesmo. Quando se afirma o seguinte: o que importa, portanto, é constatar a real intenção do adquirente, contratante, na execução do projeto no território estrangeiro, de tal sorte que, quando o projeto, contratado e acabado em território nacional, puder ser executado em qualquer localidade, a critério do contratante, não se estará diante de exportação de serviço, mesmo que, posteriormente, seja enviado a país estrangeiro, salvo se dos termos do ato negocial se puder extrair a expressa intenção de sua elaboração para fins de exportação. Bom, primeiro, extrair do ato negocial uma expressa intenção de elaboração para fins de exportação é algo bastante difícil de interpretar, de objetivar. Segundo, me parece que o acórdão inteiro e a própria fala do ministro Gurgel de Faria ontem me pareceu bastante clara no sentido de que o resultado como utilidade se caracterizava no exterior quando fosse nítido que aquilo ali só poderia ser executado no exterior. Mas quando eu chego aqui num ponto do acórdão em que se diz a real intenção do adquirente na execução do projeto estrangeiro, de tal sorte que, quando o projeto contratado e acabado em território nacional puder ser executado em qualquer localidade, a critério do contratante não se estará diante de exportação de serviço. Bom, agora eu fiquei em dúvida. Então, significa que, se o projeto foi feito para ser executado no exterior, mas, de alguma forma, eu puder interpretar que ele pode ser executado em qualquer localidade, bom, qualquer localidade é qualquer localidade, incluindo o território nacional ou não? Eu já entrei numa zona cinzenta enorme. Ou seja, aquele caso concreto julgado, de fato, se a gente olhar as circunstâncias fáticas, é indiscutível que aquilo ali não tinha como ser feito em qualquer outro lugar. Mas eu não tenho dificuldade de imaginar uma série de outras circunstâncias e que, embora aquilo ali claramente tenha sido encomendado para execução no exterior, é muito difícil caracterizar, em muitos casos, que aquilo ali só possa faticamente ser executado no exterior. E aí eu tenho uma dificuldade de saber que critério predomina, afinal de contas. É o fato daquilo ali só poder ser executado no exterior em termos fáticos, ou, na verdade, é a intenção revelada no contrato de executar no exterior? Porque eu posso não ter as duas coisas conjuntamente na mesma relação. Eu posso ter um caso em que o contrato pode ser executado em qualquer localidade, mas está claro no contrato que aquilo ali está sendo feito para execução no exterior. Mas eu também posso ter o contrário. Eu posso ter um caso em que está claro que aquilo ali só pode ser executado no exterior, mas pelas características do projeto, por exemplo, mas essa real intenção no contrato pode não estar tão clara. Então, eu diria que há sim uma nítida tendência do STJ, me parece, em relação ao conceito de resultado como utilidade. A jurisprudência do STJ nessa matéria é muito mais clara e objetiva que o parecer normativo do município de São Paulo.
me parece haver um descompasso muito claro, pelo pouco que se pode extrair interpretativamente do parecer normativo, me parece haver um descompasso, mas de todo modo, é preciso reconhecer que este acórdão, pelo menos, ele também não dá um enorme grau de segurança para o contribuinte em matéria de exportação de serviço. Bom, entrando no segundo ponto, que é a dedutibilidade de doações. Eu queria até confirmar, eu acho que eu tenho... O tempo, na verdade, eu acho que do painel já está estourado, né? Então, eu vou tentar me dar aqui 5 minutos para comentar essa questão. E aí, Eugênio, Zé Maria, me cortem e me interrompam a hora que vocês acharem que é adequado. Bom, já há um debate bastante adiantado e em ocasiões públicas, que eu vou aqui resumir em duas posições de duas pessoas, de dois ilustres professores, que são o Luiz Eduardo Chueiro e o Ricardo Mariz de Oliveira, sobre dedutibilidade ou não de doações. Eu tenho em uma posição, a posição do professor Ricardo Mariz de Oliveira, no sentido de que essas doações são renda, elas são renda disponível e não há como negar a tributação ou a indedutibilidade dessas doações. Eu tenho num outro ponto a posição do professor Luiz Eduardo Chueiro, no sentido de que pelo menos uma parcela dessas doações parecem estar abarcadas, pelo menos no Brasil, por regras de imunidade. E aí, claro, não há tempo aqui para aprofundar essa construção de regras de imunidade que o professor Chueiro faz, mas é importante só, talvez, resumir o que eu considero, talvez, os pilares da forma como ele enxerga o problema, que é, regras de imunidade no Brasil revelam situações onde há ausência de capacidade contributiva. E por que há ausência de capacidade contributiva? A ausência de capacidade contributiva, porque a capacidade contributiva seria, de certo modo, a capacidade de derivar recursos do domínio econômico para o domínio público, porque, afinal de contas, o imposto é um instrumento de derivação de recursos do domínio econômico para o domínio público. E quando eu dou para uma entidade pública, e aí ele vai construir no artigo que está prestes a ser publicado, ele vai construir esse conceito. Ele diz, bom, como eu posso pegar uma parcela de algo para derivar para o domínio público, se este algo na sua integralidade, ou seja, o montante doado, já está no domínio público. Claro que, em relação a isso, é preciso enfrentar um argumento relevantíssimo, que me fez pensar desde então sobre o ponto do Andrés Baez, que diz o seguinte, bom, mas aí eu estou atribuindo a quem doa, a um agente privado, de certo modo, a capacidade de fazer escolhas orçamentárias. Ou seja, em vez daqueles valores serem postos no orçamento público e o Estado definir as prioridades de gasto ou de despesa, eu tenho um determinado agente do domínio econômico que, perceba-se, um agente que faz as escolhas por meio da dedução de uma doação. Então, vamos supor, estou falando de uma doação de R$1 milhão, que vira uma dedução de R$1 milhão, e, portanto, este R$1 milhão passa a ter a sua destinação escolhida por esse agente que fez a doação. E aí ele responde, o Andrés Baez diz, eu não posso ter tamanha interferência de um agente privado em políticas públicas. O contra-argumento que eu extrairia do argumento do professor Chueiro, eu confesso que essa é uma pergunta sem resposta, eu estou refletindo sobre ela desde então, mas será que muitos ordenamentos constitucionais, e citando o exemplo do brasileiro, que assegura uma série de imunidades, não tolera e não deseja conviver com certa margem de liberdade para isso? Ou seja, será que essa não é uma das várias manifestações
eu diria, de certas prerrogativas contra-majoritárias. A nossa ordem constitucional e uma série de outras ordens constitucionais são repletas de, eu diria que de institutos contra-majoritários, ou seja, a democracia é a vontade da minoria, mas eu tenho algumas situações, eu tenho algumas exceções em que eu asseguro mecanismos contra-majoritários. Então, será que, em alguma medida, essa esfera de liberdade não seria assegurada, eu me pergunto, a determinados agentes, que, por exemplo, sejam uma minoria numa determinada sociedade, uma minoria política, uma minoria étnica, seja lá o que for, para ter esta liberdade de, com recursos que, em princípio, são originados de si, interferir de alguma maneira, mesmo em políticas públicas? Será que os ordenamentos constitucionais não toleram isso em medida alguma? Talvez a resposta seja o meio do caminho. Talvez eu não possa permitir uma interferência extrema de determinados grupos econômicos ou de determinados agentes econômicos com poder econômico muito robusto, mas talvez eu também não possa chegar no outro extremo de simplesmente negar isso por completo. Claro que aqui eu estou falando de situações onde é nítida que aquela doação é alocada fora do domínio econômico e, portanto, no domínio público. Aqui vamos enfrentar o exemplo concreto de um banco que faz uma doação no contexto da Covid-19. Se aquela doação, como é que se caracteriza isso no caso concreto? É super difícil, mas se aquela doação se caracteriza como algo posto no domínio público, fora do domínio econômico, não me parece que faça tanta diferença assim o fato de aquilo beneficiar a imagem, por exemplo, do banco, o fato de aquilo beneficiar o próprio mercado consumidor do banco, porque a pergunta meio que sugere o seguinte: bom, quando o banco faz a doação no contexto da Covid-19, ele está segurando, inclusive, a saúde e a manutenção da vida dos seus clientes, em alguma medida. Ele está garantindo clientes para ele. Então, esse é o tipo da razão que não me parece ser decisivo ou afastar qualquer conclusão a que se chegue, por diversas razões. Essa imagem, o banco também, ou qualquer empresa, pode usufruir desta boa imagem ou desta boa propaganda espontânea de diversas outras formas. E não me parece que eu anule os efeitos nessas outras situações por causa disso. Aliás, vamos pensar hoje em que a gente, por conta... o BEP surge a partir de uma suposta... Desculpa, professor Paulo, poderia só encaminhar para as conclusões? A gente claro. Precisa passar um recado aqui de pesquisa. Obrigado. Um minuto só. Imaginem o seguinte: o BEP surge num contexto em que empresas são criticadas por uma imoral economia de impostos. Será que hoje a empresa que for taxada como uma bela pagadora de impostos não usufrui dessa boa imagem? E por conta disso eu vou negar algum outro efeito porque ela está se beneficiando dessa boa imagem de bom pagador de impostos? Então, não me parece que isso faça muita diferença. Para mim, o ponto central é encontrar um equilíbrio entre negar completamente essa margem de liberdade para interferir em políticas públicas e, de certo modo, dar uma liberdade extrema que pode fazer, numa situação extrema, com que determinados agentes ou grupos econômicos ditem a política pública de um país. Acho que são essas minhas considerações e, professor José Maria, peço desculpa pelo excedido. Obrigado. A gente que agradece as considerações, professor Paulo. Bom, eu vou dar por encerrada essa mesa, né, agradecendo a todos os nossos colegas de mesa por sua dedicação em tentar enfrentar todas essas questões que chegaram para a gente aí no decorrer do dia, né? Desejar a todos os participantes do Congresso, agradecer a todos, né? E eu acho que a gente está encerrando o segundo dia, teremos amanhã ainda, e o Congresso realmente tenho acompanhado, tá fantástico. Então eu aproveito para agradecer os seus organizadores principais, professor Chueri, professor Luiz Flávio, professor Rodrigo Maito, a todos eles meus agradecimentos. Eu vou passar a palavra para o Eugênio, por conta de uma pesquisa que a gente vai ter agora, tá bom? Boa noite a todos, obrigado. Obrigado, professor José Maria. Obrigado a participação de todos os professores painelistas aqui presentes. Muito obrigado pela audiência. Só queria avisar para todos os participantes que ao final desse painel vai aparecer uma pesquisa sobre o segundo dia do seminário, para que vocês possam responder, e nós agradeceríamos muito a atenção e as respostas de vocês, tá bom? Para que a gente possa continuar melhorando e sempre ter um congresso que já é sabido e conhecido na área tributária. É um congresso muito importante na área tributária,
mas algo que, se a gente sempre puder melhorar, a gente está aberto a isso. Muito obrigado a todos.